Tá começando mais uma edição do Trampos Conectados e o tema de hoje é educação. Com todos esses avanços tecnológicos que a gente está vivendo, como é que fica a educação no nosso país? Fica melhor? Fica pior? Será que as escolas estão se adaptando e se adequando às novas tecnologias ou nós ainda temos um longo caminho a percorrer? Para responder essas perguntas e traçar o quadro da educação e da tecnologia no nosso país, vamos receber convidados muito especiais. Viviane Moraes, cofundadora da Afrofile, seja bem-vinda. Obrigada. Alexandre Max, CEO da Viva-E, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Cazé? Tudo jóia também. Temos Marcelo Vieira à minha direita, especialista em tecnologia educacional. Seja bem-vindo. Obrigado. E participando remotamente, nosso querido Rubens Oda, professor de biologia e professor digital da Descomplica. Aê! Aê, sensacional! Bom, vamos começar então. Qual é o impacto da tecnologia na educação e quais são as vantagens e desvantagens, na sua opinião, Viviane? Bom, a vantagem é gigantesca, né? Avançar em termos tecnológicos é inevitável, né? Esse é o caminho da humanidade. E eu acho que antes da pandemia, né, desse fenômeno aí, a gente não tinha tanta urgência, né, de dar acesso de forma mais ampliada. Então, a pandemia ela trouxe essa necessidade, mas já era um caminho a se percorrer totalmente inevitável, né? Então, a gente tem aqui uma necessidade enorme, né, de olhar para esses avanços tecnológicos e permitir que ele seja mais democrático, né? E ele tem que estar nesse ambiente escolar, né? Porque cada vez mais a gente encontra crianças aí de uma geração ainda muito pequena, mas já nato digital, né? Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, em termos de aprendizado. Inclusive, teve a ampliação também das pessoas da 60 mais, né, na terceira idade, também do uso da tecnologia. Então, a gente só avança nesse aspecto. Então, temos muitas vantagens. Quais são os desafios e as desvantagens na percepção de vocês? Eu acredito que o desafio maior é fazer com que essa tecnologia esteja a serviço do processo educacional, do processo de ensino-aprendizagem. E nem sempre está a serviço disso, está a serviço de entretenimento, de outras coisas. Então, há uma questão assim a ser estudada e principalmente a ser praticada em sala de aula, né? O professor tem esse grande desafio. Sim. Oda, você que começou como um professor analógico e hoje entendo que você tem aí uma carreira já consolidada e famosa como um professor virtual, vamos chamar assim. Como é que você vê, quais são as adaptações necessárias para sair, né, daquele ambiente analógico e participar do ambiente virtual? Já deu para perceber que você já tem sinais, já mexe com as mãos mais e tudo? Como é que foi esse processo? Então, isso vem do analógico, né? Ah, Então, vem do Casé, eu ainda analógico. eu sou professor analógico ainda dou aula no Pedro II, dou aula na rede particular. Eu não migrei completamente para o digital. E eu acho até curioso, assim, pensando nos outros professores, né, até digitais, famosos, que estão aí no YouTube, nas suas plataformas, eu diria que cerca de 90% ou mais deles eram professores analógicos, digamos assim, muito bons e se tornaram professores digitais muito bons também. Então, acho que não há tanto essa diferença, muitas vezes, né, de quem é o professor analógico e quem é o professor digital. Então, muitas das habilidades, competências que a gente desenvolve em sala de aula, você brincou aí com o meu Lelê, né, que é meio que uma marca registrada que a gente faz em sala de aula, que o aluno reconhece, que ele replica, que ele desenvolve ali empatia por aquele professor. Se você pensar bem, essas características, essas habilidades assim são importantes em sala de aula e elas vão ser importantes nos ambientes virtuais também. Por isso eu enxergo muito claramente que as novas ferramentas que vêm surgindo, que vêm desenvolvendo, elas têm que ser claramente ferramentas que vão ser aliadas do professor, mas que não vão substituir o professor. Né? Então, o professor ele tem que se desenvolver, ele tem que estar antenado às modificações, e as modificações também nos alunos, nos estudantes, para poder tentar trazer essa experiência que ele tem lá na sala de aula para o ambiente digital, para que assim ele ganhe escala, para que assim ele possa atingir mais estudantes. Uhum. Mas quais são os desafios? Porque, assim, do ponto de vista, assim,
a gente sabe do potencial que é muito grande, mas a gente encara uma série de restrições, por exemplo, do ponto de vista de hardware, muitas pessoas não têm acesso ao computador, não têm acesso ao celular, muitas vezes até mesmo a internet é fraca ou inexistente. Como é que a gente pode fazer para contornar esses problemas para que realmente a tecnologia possa ser usada para atingir mais pessoas e gerar uma democratização da educação? Eu acho que tem 3 pilares aí que a gente precisa olhar o tempo todo. Até porque tecnologia dentro da educação, ela pode ser vista de várias formas, né? A gente pensa, que nem você usou o termo professor analógico e professor digital, mas você tem ferramentas de tecnologia que vão para dentro da sala de aula, você tem a possibilidade de ter uma aula remota, mas ao vivo, você tem o assíncrono, que são os professores que gravam aulas e colocam em plataformas, tem várias maneiras de olhar para a tecnologia da educação. Obviamente que os 3 pilares de ter uma linguagem que o aluno consegue absorver aquele conhecimento, você ter uma ferramenta que seja acessível para todos os teus alunos, então que seja principalmente conveniente, porque senão você vai perder esse aluno se você não tiver com ele dentro da sala de aula, e por final, que você consiga gerar engajamento, né? Que é o mais difícil, eu acho, tanto no papel do educador, de conseguir engajamento competindo, que nem você falou, com outras soluções que são mais ligadas ao entretenimento ou que tomam o tempo. Hoje um professor não compete com outro professor de quem é melhor, ele compete com o YouTube, ele compete com o Instagram, ele compete com o TikTok, porque é o que está tomando tempo daquele aluno, que está tomando a atenção daquele aluno, e que o aluno tem a opção de trocar, se for algo remoto, assíncrono. Então, eu acho que o grande desafio que você falou é como a gente vai trazer essa conveniência, essa linguagem, para engajar o aluno naquele conhecimento. Posso fazer um comentário? Por favor, é para fazer comentário. Você não precisa pedir permissão. É porque é pertinente o que ele falou, porque essa questão do professor, né? O professor, quando chega a tecnologia na sala de aula, ele começa a ouvir da mídia que, olha, essa geração já vem com tecnologia e o professor acaba se colocando num lugar difícil, de difícil atuação como docente. Então, o professor não estava acostumado com isso. Ele sempre tinha o domínio e cuidava da didática e todo o ferramental usado em sala de aula. E eu tenho uma experiência que aconteceu comigo que foi uma virada de chave na minha docência. Eu já lecionava tecnologia educacional especificamente e eu substituí uma professora na educação infantil. E aí eu estou naquela pressa de professor, né? Quem dá muita aula sabe, às vezes 8 escolas em São Paulo é difícil. E eu estou lecionando... deslocamento, de um lugar Então. Daí eu naquela coisa, agora pessoal, vamos gravar aqui o que vocês fizeram e cliquem no disquete. No disquete. É o ícone do programa. As crianças me olharam, disquete. E aí eu de novo, vamos pessoal, acelera aí porque eu preciso sair, já ter outra aula. E aí eu fui me dar conta que eles não sabiam. Professor, o que é disquete? Eu falei, esse ícone que está do lado de... E aí eu fui me dando conta, né? Foi até uma entrada para o mestrado, essa questão que a gente tem de trazer as coisas como verdade, né? De todos, como conhecimento coletivo. E, na realidade, muitos termos que vão surgindo na tecnologia não são próprios daquela geração ou de uma outra que está chegando. Então, é sempre esse exercício. Olha a então, dica para a Microsoft, né? Trocar o ícone do disquete. Né? Vai dar trabalho, porque sempre vai estar trocando. Né? Vai mudar de geração para geração. Mas, assim, só para pontuar especificamente, o professor tem que se colocar no lugar dele. Né? O que não sabe, vamos ali conversar com o aluno e estar mediando o que ele sabe e o que o aluno sabe mais que ele, trocar. Por falar em se colocar no lugar dele, eu vou me colocar no meu lugar de ignorante. Assim, o que é um especialista em tecnologia da educação? Tecnologia educacional. É a maneira como você passa o conhecimento? Na realidade, algumas escolas, né, optaram por ter um profissional de tecnologia educacional. Então, existe basicamente 4 formas de se trabalhar com tecnologia dentro da escola. Então, tem escola que opta por deixar o próprio professor da disciplina trabalhar com ferramental tecnológico. Tem outras que contratam um professor para ensinar todo o ferramental tecnológico e apoiar as outras disciplinas,
né? Tem escolas que fazem os dois, tem o professor que ensina os programas e também dá o apoio, né? E tem escolas que optaram, né, por trabalhar especificamente em algumas datas específicas com esse profissional. Então, hoje eu trabalho no Colégio Santa Marcelina, que ele faz todo o trabalho de apoiar projetos interdisciplinares e atuar disciplinarmente também, que hoje a BNCC já tem todo um currículo de ensino de computação. Então, eu faço essas duas formas. E na outra rede, na rede SESI, como ensinando técnico em multimeios digitais, que é bem legal. Você trabalha também na FEBEM, não é? Trabalhei. Trabalhou na uma FEBEM? experiência bacana. Me imagino. Eu gostaria que você trouxesse, então, quais são os desafios que você percebe, ou que você percebeu e viveu, né, para essa população carente que não tem acesso a todos esses meios versus essa outra população classe média, tudo que está com... Já que você tocou, eu sou cria da periferia, né? Então, eu sou uma cria da periferia da Zona Leste de São Paulo. Então, sou totalmente analógico também, trabalhei com mecânica, ensinando mecânica na FEBEM. Então, eu tô lá com infratores, eles com chave de fenda e tal, e ensinando mecânica. E depois, lá dentro mesmo, tive a oportunidade de trabalhar com informática. E depois disso, trabalhando com projetos sociais em Itaquera, também na Rede Marcelina. E, assim, o desafio é enorme em todos os lugares, né? Em todas as classes sociais. Acho que cada classe, cada região, cada criança, cada adolescente tem um trato diferenciado, né? Eu tento não só abarcar a parte cognitiva, mas todos esses aspectos humanos, sociais, afetivos. Então, na realidade, o desafio maior é conseguir se aproximar, seja classe média alta, seja um garoto da periferia, seja um infrator, conseguir se aproximar para que ele entenda que eu sou ali um parceiro, não alguém que está trazendo regras, trazendo coisas prontas, mas que estou ali para conduzir junto para o que seja o melhor para ele. Entendi. Então sempre foi assim uma cada coisa um muito à sua sincera. maneira você precisa quebrar aquelas barreiras iniciais e tudo para gerar uma confiança, porque a confiança é a base de tudo. Vivi, você falou da epidemia de Covid que a gente teve, da pandemia de Covid, né? Que foi assim um experimento, né, entre aspas, forçado, todo mundo teve que se jogar mesmo, quem pôde, que teve condição. Então, quais os aprendizados que a gente trouxe, ou que a gente teve durante essa pandemia com relação a essa questão de engajamento? Porque a gente sabe, assim, meus filhos também estudavam nessa época e muitas vezes tinham dificuldade mesmo de acompanhar aquela aula há muito tempo. Será que os intervalos precisavam ser maiores? Existe a coisa da luz azul também, como machuca o olho, você fica cansado, não tem aquele respiro, não está com um colega. Eu acho que vou pegar um pouquinho da fala de cada um, Boa. porque eu acho que Vamos quando a costurar. gente vamos fazer uma costura, né? Quando a gente fala de inclusão digital, eu acho que a palavra inclusão é uma palavra, além de ser a bola da vez, né? Eu acho que é uma palavra que cabe muitos outros elementos. E pensando na tecnologia, né? Aí vem a historiadora, né? A tecnologia como um conceito ao longo do tempo, né? Então, o que é tecnologia hoje não era tecnologia no século XVI, mas uma pintura em perspectiva, em profundidade, Boa. era o ápice da tecnologia, né? Verdade. Olhar para uma paisagem, conseguir reproduzir isso numa tela plana, foi um boom, né? Nessa parte da tecnologia. Ver um veículo se movimentando e perceber que ele se movimenta e eu estou parado e ali você pode reproduzir aquela imagem em movimento, né? Como no caso do trem, para pensar o cinema. Então, isso foi tecnologia. Então, eu acho que cabe tudo nesse complexo da tecnologia, né? E dentro desse complexo, você tem que pensar nesses aprendizados, como é que nós fomos aprendendo o analógico, né? O que é o digital, por exemplo. Eu trabalho num acervo de memória empresarial. Nesse acervo, a gente tem desde os disquetes, tem Discman, tem fita cassete, VHS. Então, eu como historiadora... Quero visitar, já que eu fiquei com vontade. Eu como Lembra historiadora, do Zip Drive? né? Tinha um Zip Não, Drive, que era um gente. disquete mais grosso, assim. Sim, Você tem lá uma armazenava caixa mais. inteira de disquete, 144 megabytes, uma caixa inteira, assim. Então, assim, é uma coisa... E eu vi isso, eu fiz
meus trabalhos de faculdade, eu fiz um projeto de mestrado e enviei num disquete para cá, para São Paulo. Então, assim, a gente está falando de uma velocidade hoje de aprendizado muito grande, mas que tem que levar em consideração outras ações que precisam fazer com que todos os cidadãos consigam acompanhar. E quando a gente fala no ambiente escolar, a gente tem aí uma realidade muito diversa de profissionais. Então, quando veio a pandemia, eu acho que se instaurou também para o poder público e também para os outros, né, os outros cidadãos, as outras comunidades, que existia uma faixa grande da população fora desse acesso. Sim. Só que não era essencial, não era emergencial que elas fossem incluídas, né? Então, aí você tem uma correria, né, para que... Aí a solução então, é equipamento, então as pessoas não conseguem, o professor não se torna moderno, ele não consegue acessar o digital porque ele não tem equipamento, então daqui o equipamento. Só que um professor que vem numa metodologia sem aquele equipamento, e há anos ele tem que criar soluções, né, que funcionam, né, e algumas que são muito difíceis de ter aquele aluno ali presente, e levar todo o conhecimento que ele precisa sem essa tecnologia, ele teve que aprender a toque de caixa, né? Como trabalhar isso também de uma forma atrativa, porque não é só ter o digital que vai ser atrativo, né? Você tem que saber como utilizar, né? Sim. Então tem aí um aprendizado coletivo, né? Então tem muitos acessos que precisam ser feitos, né? E muitos olhares do ponto de vista do que tem que ser feito. O isolamento da pandemia, meu filho, adolescente, durante a pandemia, estava terminando o ETEC. E aí você vai vendo essa questão de estar ali nesse ambiente digital e você concorrer com várias telas, né? Você tem o professor numa aba, mas tinha o Discord na outra, tinha um jogo, que eu nem sei o nome, em outra tela, e tinha o WhatsApp Web, tinha tudo isso numa mesma Quando tela. não, o sofá chamando, né? Vem para cá, vem para cá. Exatamente. Mas, assim, é interessante também a gente perceber a ampliação das nossas capacidades e a ampliação dessas capacidades também. E os momentos que era preciso eu dizer para ele, não, toma aqui seu skate e vai, sai um pouco, depois você volta, né? E ele mesmo trazer esse feedback do quanto foi bom fazer essa pausa e essa parada. E isso também é importante para quem está lecionando. Isso também é importante para a criança. Isso é importante, né? Esse distanciamento, esse respiro, né? Vivi, Nossa, enorme. eu queria adicionar uma coisa no comentário da Vivi, se possível. Um outro aprendizado que a gente teve durante a pandemia foi que a escola tem um papel, e aí olhando no papel da escola em preparação do jovem, da criança, para um futuro inserção no mercado de trabalho, né? Então, a gente fala muito de habilidades, mas a pandemia tirou o aprendizado de comportamentos. O distanciamento social arrebentou com uma idade que não aprendeu a conviver, que não aprendeu determinados comportamentos que são esperados de um futuro profissional. E esse gap está custando caro para esses jovens que estão hoje entrando no mercado de trabalho e estão encontrando um choque de gerações de quem não viveu a pandemia na idade adolescente, que nem o seu filho. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter uma atenção muito grande de como oferecer soluções para esse jovem cobrir esse buraco que foi deixado pelo distanciamento social e determinados comportamentos que ele não sabe, ele não foi exposto. Que comportamentos, assim, que você tá falando? Trabalho em equipe, sem dúvida. Confiança através de uma tela é muito diferente. Muito. Então, se eu estudei anos na sala do professor Oda e criei um vínculo com ele de aluno-professor de muito respeito e muita admiração, se eu estivesse conhecendo ele como meu professor pela primeira vez hoje, por que eu vou criar essa... Ele está do outro lado da tela, ele está bidimensional ali. Né? Ele ainda não me conquistou. E isso, o professor é um líder dentro de uma sala de aula e, de repente, o jovem chega num ambiente de trabalho e o chefe dele é um líder ou uma líder. Como é que ele exercita no ambiente de trabalho aquilo que ele não teve na sala de aula? Então, eu acho que esse é um preço que a pandemia vai fazer a gente pagar durante algum tempo. Como é que você resolveu essa questão aí, Oda? Se é que resolveu, né? Cara, e aí outra pergunta, já emendando, aqui. Câmera fechada ou câmera aberta? Como é que você dá aula para todo mundo que está com a câmera fechada, pô? Você não sabe nem se a pessoa está lá. E assim, eu estou me coçando, que todo mundo estava falando, eu estava querendo falar também, mas tentando ser educado, né? Ansioso aqui para a minha vez. E então, tentar passar um pouco por tudo que foi falado. E assim, o Marcelo, ele comentou, por exemplo, né, que trabalha com tecnologia de educação em 4 formas diferentes.
E tem uma quinta forma, né, Marcelo, que é não trabalhar, né, em tecnologia da educação. Eu acho que essa é a quinta forma que muitas escolas acabam fazendo. E, então, o gap, e aí já a gente chega, né, nesse storytelling também da pandemia, o gap que a gente teve das escolas privadas com as escolas públicas, ele foi gigante. Na escola particular, cara, se bobear, menos de um mês a gente já estava com aula síncrona, assíncrona, reunião dos professores. Um problema, né, Cazé, que você falou que os alunos não estavam prontos para isso, então todo Sim. mundo de tela fechada. Eu tenho amigos professores que abandonaram a aula no meio, falaram, cara, não, eu estou ansioso, ninguém está falando nada, abandonou a aula no meio, e aí, às vezes, quando vai abrir o link, 1 hora depois, ainda tem os alunos lá na aula, porque eles não estavam assistindo. Então, eles não saíram do Meet, entendeu? Porque essa foi, eu acho que, a grande realidade. Nem viram. E hoje, quando eu vou dar aula presencial para esses alunos, né, que eu trabalho mais com ensino médio, mas já trabalhei de tudo um pouco, já trabalhei com fundamental, com EJA, no Centro de Ações Solidárias da Maré também, que foi incrível. Mas hoje, quando eu chego lá para os meus alunos e falo, poxa, isso aqui você aprendeu no primeiro ano do ensino médio, eles falam, não, professor, eu não aprendi no primeiro ano do ensino médio porque eu estava remoto. Então, é muito claro para esses alunos, tá, que a pandemia foram anos perdidos em termos de aprendizado da vida deles. E aí a dúvida é como resgatar isso, né? Como o Alex acabou de colocar, como resgatar. Então, eu acho que é incrível. Agora, sobre essa questão da relação com o professor e da empatia, é muito injusto, porque eu trabalho, né, com essas aulas remotas, né, quer seja síncrona ou assíncrona, há 13 anos. Então, eu acho que eu, remotamente, eu consigo trazer o aluno de uma forma em que o aluno olha para mim e fala, cara, o Oda é meu professor. E quando o aluno me encontra presencialmente, tem aluno que se emociona, chora, tira foto, às vezes pede autógrafo. E isso é muito louco. Eles sabem a forma que eu coço a cabeça, assim com a mão para o outro lado, entendeu? Sabem histórias do meu filho, da minha filha, porque em educação, acho que um desafio que a gente tem, né, da inserção digital é que a gente sabe que é muito importante botar o aluno para pensar, né? A gente chama aí de uma educação mind-on, de botar o aluno para botar a mão na massa, e essas tecnologias ativas eu acho que a gente tem que ainda desenvolver muito também com ferramentas, né? Que seria o hands-on. Mas uma coisa que a gente consegue fazer mesmo de casa, assim, é tocar o coração, né? Fazer uma educação heart-on, chamar a atenção do aluno, motivar, desenvolver, sim, as habilidades socioemocionais, que a gente consegue desenvolver essas habilidades também de forma remota, mas a pandemia, para mim, ela ensinou a importância da escola. Acho que ela ressignificou a escola, né? O pai, muitas vezes, sabe, o aluno está indo para a escola, é para comer merenda, aí é para decorar isso, aquilo. Mostrou, cara, que a escola ela tem um papel gigante, né, no desenvolvimento, sim, de trabalho em grupo, de emocional como um todo para o aluno, e que eu acho que agora, para os pais, ficou muito claro que o ambiente escolar ele é muito importante para o desenvolvimento dos seus filhos. Sim. Sensacional. E você tem uma pessoa muito carismática, assim, a gente consegue perceber. E você olha para a lente, né? Você está olhando para a lente da câmera, né? Você não está olhando para o monitor. Isso dá para perceber também, que parece que você está olhando para a gente, que é uma manha de quem trabalha muito com câmera mesmo. Não é para você ficar olhando para a tela. Você tem que olhar como se a pessoa estivesse vendo você nos olhos. É muito difícil fazer isso. Viviane, no Afrofile, a tecnologia já é uma grande aliada de vocês no acesso à história e à cultura afro-brasileira? Sim. O que a gente pretende apresentar, né, para as instituições é que essa ferramenta é uma metodologia que você consegue transpor barreiras. Que eu fico pensando, sempre que a gente pensa na questão do acesso à tecnologia, eu fico lembrando o que era para mim estudar na periferia de Fortaleza nos anos 80. E a minha mãe era professora e enfermeira. Então, cada vez que alguém precisava de um curativo, ia lá em casa. Se precisava de um livro, ia lá, porque era a única enciclopédia que tinha, né, tinha 3 enciclopédias. A casa era muito simples, mas a gente se sentia rico. Porque todo dia alguém ia lá pedir uma unidade da Barça emprestada, alguém ia fazer uma pesquisa. Né? Então, assim, 25 volumes, né, sim, gigantescos. Eu lembro que a minha mãe fez um crediário, assim, gente, ela ficou um ano pagando, né? Porque era muito importante para ela que a gente tivesse um lugar de pesquisa, e somos só 2, eu e meu irmão. Mas como ela era professora da escola do bairro, virava uma coisa comunitária, né? Então, todo dia alguém ia pesquisar alguma coisa.
Mas tinham muitas pessoas que não tinham essa possibilidade. Então, se você não fazia o trabalho na biblioteca da escola, se você não ficava depois do período, se você não ia numa biblioteca pública, não tinha como. Hoje, você tem aí um equipamento nas mãos, né, do professor, do aluno, que ele pode compor as suas bibliotecas, né, que ele pode ter acesso. Claro, eu estou falando, né, nesse cenário ideal. Mas a gente levar esse acesso e entender que a gente pode transpor até um oceano e descobrir que existe ciência no continente africano, uma ciência que não está na nossa formação, né, que muitas vezes a gente estudou com todos os referenciais europeus. Sim. E a gente não estuda na matemática os cientistas que vêm do continente africano. Na geografia, a gente mal lê a América Latina como Sim. produtora de ciência. As grandes universidades, Sheikh Anta Diop, as grandes universidades dentro dos países africanos, eles têm muito a ensinar, porque senão não existiria nem Grécia, nem Roma, nem a filosofia que a gente entende, nem a maneira de pensar o mundo, né? Então, trazer isso e dizer para o professor, olha, a gente tem aí dentro do Brasil um gap de aprendizado com as culturas, né, de matriz africana, que a gente pode trazer não em novembro, né? Não só o 13 de maio, não só no capítulo sobre escravidão, não só falando de história, mas você pode aprender matemática com jogos, você pode aprender muitas danças, muitos movimentos inspirados na natureza que deram origem, por exemplo, à domesticação animal, à domesticação da agricultura que nasce dentro do continente africano. Então, o que a gente quer mostrar, que a gente quer trazer um conhecimento que ficou lacunar, né? E que tem muito a oferecer dentro de um país onde a população é autodeclarada 56% negra, né, composta de pretos e pardos. Então, a gente quer aí preencher, né, e através da tecnologia, porque a tecnologia democratiza e dá mais acesso. Sim. Do ponto de vista econômico, vamos lá, a educação também virou um grande negócio, né? Uma proliferação de cursos, multiplicação, então, como é que você vê existe uma regulamentação bacana que está protegendo as pessoas quando vão se inscrever nesses cursos livres e tal? Como é que a gente pode saber que um curso realmente é legal, que aquilo que está sendo passado para a gente é uma informação fidedigna? Essa é uma pergunta desafiadora. Eu acho que a reputação das instituições tem que ser muito valorizada. Existe sim, pela velocidade que se consegue oferecer através de plataformas de tecnologia qualquer curso, né? Hoje você consegue colocar no ar qualquer curso num desses marketplaces, o aluno está exposto a qualquer curso. Sim. Né? E isso coloca... E a qualquer custo também. E a qualquer custo. E isso coloca em risco o que as pessoas estão optando por aprender. E eu não acho que a gente vai conseguir tirar do indivíduo, do aluno, a tomada de decisão do que ele vai aprender. Então, curadoria, né? É chave. Produção de programas educacionais de qualidade, como o professor Alda estava falando, né? Ele consegue levar conhecimento até de soft skills, de comportamentos através da tecnologia, porque ele faz um conteúdo de qualidade. Né? E a gente conseguir difundir o processo de escolha do que estudar e quando estudar e para quem é determinado conteúdo, eu acho que isso é um desafio grande que a gente está passando. Essa reputação concorre com muito lixo que existe no mercado, né? E que as pessoas estão expostas. Então, eu gostaria de ter uma resposta mais objetiva para te dar, mas é um trabalho muito importante para todas as instituições de ensino de qualidade de tentar, aos poucos, recuperar um espaço que a tecnologia liberou geral, né? Sim. A gente está chegando na reta final aqui do nosso programa, da nossa conversa. Passou muito rápido, é muito gostoso estar conversando com pessoas que são apaixonadas por educação. Então, para as nossas considerações finais, eu vou fazer uma pergunta. O que vocês gostariam, então, de ensinar remotamente, via digital? O que vocês teriam um enorme prazer em passar, transferir o conhecimento de vocês através dessas plataformas digitais, e o que vocês gostariam de aprender que está aí no bucket list? Nossa, eu quero muito fazer esse curso, quero muito fazer aquilo. Vamos começar por você, Vivi. Quer que comece por ele? Vivi fez assim. Vamos começar por ele. Vamos lá, então. Marcelo. Primeira coisa,
atingir as famílias. Então, acredito que eu vou até pegar um tema de um pesquisador da área de tecnologia educacional, o Papert, que é a família em rede. Eu acredito que a família ela tem que cuidar disso, saber o que está acontecendo, o que os filhos estão consumindo, cuidar como parceiro, né? Não como aquele que fica fiscalizando, não como aquele que vai ser o delegado. E é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho tratado, porque só pegar um gancho do Max em relação às formações, né? A gente vê que o sistema político ainda está um pouco perdido nessas questões da tecnologia educacional, porque ela é muito rápida, não dá para acompanhar as big techs. E a educação tem um outro tempo. Então, eu acho importante que as famílias tomem conta e que vá ajudando junto à escola, né? Seja parceira da escola nesse processo educacional. Certo. E aí, o que você gostaria de ensinar e o que você gostaria de aprender, exatamente? Ensinar está dentro desse contexto, ensinar que as famílias cuidem do uso de telas, do uso tecnológico, ver a importância desse ferramental digital na vida dos alunos. Muito legal esse conceito de família em E o rede. que eu estou aprendendo é o impacto da IA generativa no processo educacional e como essa criança está pensando hoje, né, quando se relaciona com esse prompt, por exemplo, do GPT. Muito bom. Max! Bom, o que eu gostaria de ensinar, raciocínio lógico e comunicação, porque são gap que as crianças que saem do ensino público chegam no mercado de trabalho com gaps incríveis. Então, acho que a gente tem... Nossa, comunicação é fundamental, né? A grande maioria dos problemas é ruído de comunicação, né? É uma coisa que você falou, achou que estava falando uma coisa, a pessoa entendeu uma outra. Exato. E a gente fala de português e matemática e no final, quando chega na vida adulta, é raciocínio lógico e comunicação que ficam para trás. Uhum. E o que eu estou aprendendo, e gostaria de aprender mais, é como essa dinâmica de telas pode ser transformada em uma oportunidade de engajamento para os jovens que precisam aprender muitas coisas. Então, quantas horas se perde e nunca vão ser recuperadas com coisas inúteis e como transformar isso em algo útil para os jovens. Aquele dedão lá que fica passando as coisas para cima no Instagram. Não é o dedão do professor Oda, mas não. Yoda, o que você gostaria de ensinar e o que você gostaria de aprender? É muito difícil, né? Muito difícil nisso. Mas eu acho assim, ensinar... Eu sei que essa palavra ela é muito, muito, muito surrada, mas eu queria muito ser coach. Não, mas sabe, eu queria conversar com o aluno. Cara, na época da pandemia, eu tive algumas experiências da gente assim, os alunos lá da Descomplica. Pô, professor, a gente está com um grupo aqui de estudo, você não quer entrar no grupo, não? Eu entrava e fazia aquele hangout com 80, 100 alunos para falar, cara, qual é o teu problema? Vamos lá, acredita. Então, eu queria muito ter essa possibilidade de conversar de forma direta com os alunos que eu tenho de forma remota aí no Brasil. E a outra coisa que eu queria ensinar, e eu acho esse um desafio gigante, é a alfabetização científica. Não que eu não ensine, mas ser mais assertivo no processo de alfabetização científica, né? Então, tem alfabetização digital, funcional, mas eu vejo que muito mais arriscadas do que as fake news são as fake sciences que andam por aí, que estão no WhatsApp, que os alunos têm acesso, e tentar ajudar, de fato, esses alunos a saberem diferenciar informação de conhecimento, né? Então, acho que esse é um grande desafio. E sobre aprender, agora isso é muito chocante. Eu não gosto, cara, de videoaula. Eu não gosto de podcast. Eu não assisto nada disso, acredita? E eu me amarro em participar. Eu sei que isso é muito louco, eu me amarro em participar. Então, eu não sei se, de fato, eu toparia, sabe? Eu acho que é um desafio. Ó. Faz esse curso, Oda, que esse curso você vai gostar de forma digital para que você possa aprender. Talvez culinária, porque eu gosto muito de cozinhar, então eu acho que desenvolver minhas habilidades culinárias através da internet pode ser algo que eu queira desenvolver em futuro próximo. Muito legal. Viviane Moraes? Eu acho que ensinar, eu acho que eu queria que as pessoas conseguissem se encontrar dentro de cada tema, sabe? Nossa, eu estou me procurando faz tempo e ainda não me achei. Exato. E é a mesma coisa do aprender. Eu acho que todo mundo tem uma missão, né? Algumas pessoas têm uma missão gigantesca, como ser presidente,
ser, né, pode ser um CEO, pode ser um presidente da República, e outras pessoas só precisam gerenciar muito bem uma família, que lá no futuro você vai ver quais são as consequências de gerenciar muito bem ou muito mal uma família. Então, eu acho que todo mundo tem uma missão, e quando eu dou aulas, independente da idade e do ciclo, eu fico tentando, sabe, olhar no olho e fazer essa pessoa se encontrar ali. Então, assim, qual é a sua origem? Quem é você? Por que você come com garfo e faca e não com hashi e não com a mão? Por que você come... Tudo é cultura, né? Eu gosto muito desse tema, de fazer as pessoas se encontrarem e entender que tudo que a gente acha que a gente faz de forma natural faz parte de uma cultura, faz parte de uma configuração de sociedade, de política, de economia. E fazer a pessoa se entender nesse universo, para mim, independente do tema, se eu tiver que dar aula sobre oceanografia, eu quero que a pessoa se veja, se entenda ali. E é a mesma coisa que eu busco. Se eu fosse elencar tudo que eu ainda quero aprender, hoje eu tenho mais coisa que eu quero aprender do que há 20 anos atrás. Eu ainda tenho um monte de coisa que eu quero aprender. E olha que eu já aprendi a andar de skate com meu filho. Sério? Faço crochê, faço... Então, mas eu tenho muitas coisas para aprender. Mas são aprendizados que cada vez mais, hoje eu olho coisas que façam eu me encontrar mais como pessoa. Então, eu penso muito quando eu preparo uma aula, quem são aquelas pessoas que estão ali? Quem são aquelas pessoas que estão ouvindo? Como elas vão se encontrar? Você está falando você falou, eu pensei na coisa da sabedoria, né? Da diferença entre sabedoria e conhecimento, de você se saber, né? Saber ser. Porque eu acho que é isso que vincula o aluno ao aprendizado. Se a gente for pensar o que a gente aprendeu mesmo na escola, você vai lembrar que foi um professor. Sim. Eu escolhi ser historiadora por conta de um professor que trouxe a música do Cazuza no 2º ano do ensino médio. Eu lembro a música, eu lembro a aula, eu lembro o que eu falei. Fala pra gente. E eu vi foi, a análise que ele fez, O Tempo Não Para. Eu fiz uma análise que eu achei que eu estava arrasando já, né? Mas eu estava no 2º ano do ensino médio, né? E eu fui interpretando o que era aquele... como é que é? O Museu de Grandes Novidades. E eu pirei naquilo. E eu escutava Cazuza sem pensar, né? Só escutava. Quando terminou, todo mundo falou as suas músicas e analisou. A análise que ele fez dessa música me impactou de uma forma, o nome dele era Egberto, que eu olhei, eu falei, gente, eu quero olhar para o mundo dessa maneira. Eu quero pegar uma música e entender a complexidade de uma... O cara está falando de política nos anos 80 com uma música só. Falei, gente, que coisa incrível. Mas, assim, foi a maneira como ele descortinou essa possibilidade. Não foi com um texto de história, foi com uma música. Então, acho que é isso que a gente está falando de educar, né? Sim. Muito lindo. É fazer a pessoa bonito. se emocionar, né? E não importa se vai ser de forma híbrida, se é usando a lousa digital, se é um texto, mas é isso, assim, Conexão trazer essa e emoção. conexão. Maravilhoso, maravilhoso. Infelizmente, estamos chegando ao fim, Marcelo. Desculpa, precisamos liberar o rapaz aqui que vai para um outro compromisso. Mas, ó, fala rápido. Rapidinho, Fala. um segundinho. Não, considerar essas realidades, né, e não trazer como fórmulas. Então, por exemplo, a questão das telas, a família que diz que não tem que usar celular na mesa de jantar e tal. Se a família tem essa cultura, como é que você vai obrigar? Sim, Né? Então, não tem fórmula que serve para todos. Então, é algo muito pessoal. Sim, a gente tem que começar a inventar nossas próprias regras, né? Nossas próprias percepções. E que cabe para cada um, né? Sim, com certeza. Olha só, foi maravilhoso conversar com todos vocês. A gente está terminando mais um Trampo Conectados aqui falando sobre educação. Vamos fazer uma homenagem a todos os professores, então, do nosso país, que fazem um trabalho gigantesco. Minha mãe foi professora também, o Oda, cada um de vocês aqui são professores. Muito obrigado e um especial abraço para o Egberto, que inspirou a nossa querida Vivi aqui a fazer história e está fazendo história de verdade ao longo do seu trabalho junto com a Afrofy. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima edição do nosso Trampos Conectados. Valeu! Valeu!